Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, tudo, dependente das circunstâncias. Geralmente, nós só contamos com bênçãos aquilo que nós achamos positivo. Fala sério. Aquilo que é prova, pandemia, pressão, provação, a gente não considera bênção. Mas não se esqueça, tudo que nos acontece passa primeiro pelas mãos do nosso Pai Celestial. Tudo. Por isso, cultive a gratidão em sua família. Em tudo dai graças. Eleve seus olhos, não olhe só horizontal. As circunstâncias são difíceis e pessoas más e pessoas perversas, críticas e maledicentes podem se levantar contra você. Ah, foi Deus que mandou? Presta atenção. Deus deixou sua permissão para que atingisse você, porque Ele tem um propósito eterno na vida de sua igreja, na vida de sua família, na vida dos seus filhos, que é construir a imagem, o caráter e a pessoa de Cristo em você. Conte as bênçãos. Hoje, conte as bênçãos. Quantas bênçãos Deus deu em sua família? Conte aí agora. Conte também as provações do passado e como elas elevaram vocês. Enquanto você não entende, dê graças a Deus. Ele está conduzindo sua vida, Ele está controlando as coisas, Ele está abençoando você e Ele levará a sua vida dentro do seu plano vencedor. Em tudo, dai graças. Vamos dar graças? Boa noite, família Pepel, tudo bem? Como você está? Como é que está a sua família? Espero que estejam todos bem e guardados pela graça de Cristo Jesus. Muito obrigado por nos receber na sua casa nesse final de semana tão atípico que por conta dos decretos municipais nós não tivemos os nossos cultos e nem as nossas programações presenciais. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, vai falar ao meu coração, ainda que nesse universo digital, para que juntos, num só coração, possamos celebrar ao Senhor. Quero te deixar 2 rápidos avisos para que você possa aguardar. Nessa próxima semana, que inicia no dia de hoje e vai até sexta-feira, todas as nossas programações presenciais elas estão suspensas, tá bom? Nós vamos ficar no aguardo dos próximos movimentos dos nossos governantes para saber se nós vamos retornar com as nossas programações presenciais a partir do próximo domingo. Fique atento às nossas plataformas digitais para que você possa então estar recebendo essas orientações. Segundo aviso que eu quero deixar para você, você participou da sala de oração do PRGA. Há 2 semanas atrás nós tivemos uma semana inteira de oração com irmãos diversos de diversas comunidades do nosso concílio. Pois bem, o nosso presbitério então entendeu que esse é um momento propício para estarmos buscando o Senhor em oração juntos. Então a cada 15 dias, nas terças-feiras, na parte da manhã, essa sala de oração vai estar retornando para que eu e você possamos juntos com outros irmãos do concílio estar buscando a presença do Senhor. Inicia agora na próxima terça. Fique atento aos nossos avisos, ao informativo e Pepel, para que você possa saber como participar desse momento de oração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, nós vamos ler o verso 21. A palavra do Senhor fala assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando então do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Nesse momento, o evangelista que Marcos está registrando a crucificação de Jesus. Não esqueça que Marcos ele registra, ele escreve o evangelho, mas ele está sendo o escrivão daquilo que Pedro está ditando a ele. E é interessante que nesse momento tão pesado do ministério de Jesus, Deus separou um homem para auxiliar a carregar a cruz. Um aprendizado nós temos aqui nesse texto. Deus sempre separa pessoas para nos auxiliar nos momentos de dificuldade. Deus, ele sempre separa pessoas para nos auxiliar nos momentos de dificuldade. 2 pessoas estão no texto.
Uma carece de necessidade, é Jesus Cristo. Ele havia acabado de ser martirizado, apanhado, havia sofrido escárnio, estava carregando uma cruz que é pesada, meu irmão. Provavelmente a cruz que Jesus Cristo carregou pesava entre 40 e 60 quilos. É muito peso para você carregar sem ter apanhado, como foi o caso de Jesus. Jesus aqui havia apanhado, não esqueça, ele era 100% Deus, mas ele também era homem, ele passava por essa dificuldade de carregar a cruz. Assim como Jesus, muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida particular, nós passamos por alguns momentos de sofrimento, momentos de dor e aonde o peso está sobre as nossas costas. Talvez você que está me ouvindo nessa noite esteja nessa situação, talvez passando por uma dificuldade, talvez passando por algum conflito no seu coração. Mas existe o outro lado da história. Deus então separa um homem chamado então Simão para carregar a cruz de Cristo Jesus. Meu irmão, preste atenção, esse homem não era um homem qualquer. Esse homem estava voltando do seu local de trabalho, ele tinha a sua agenda e as suas prioridades, ele tinha os seus compromissos e ele foi impelido a participar do reino de Deus. Deus sempre prepara pessoas para nos ajudar nos momentos de dificuldades. O segundo tipo de pessoa, então, é aquela que auxilia. Eu quero desafiar você a ter um momento de esperança. Ou seja, durante essa semana você separar alguns instantes do seu tempo para auxiliar, ajudar outra pessoa. Eu sei que você tem os seus compromissos, tem seus compromissos familiares. Veja, Simão era pai de Alexandre e de Rufo, estava voltando para sua casa, tinha os seus compromissos particulares. Talvez você também tenha os seus compromissos de trabalho. Perceba bem, Simão também tinha os seus compromissos de trabalho, estava voltando do campo onde estava trabalhando, mas ele foi impelido a participar do reino de Deus e auxiliar o nosso Senhor Jesus nesse momento de tristeza, nesse momento de dificuldade, onde ele estava sendo morto de maneira cabal pelos pecados meu e seu. Então, meu irmão, se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui à disposição de ajudar. Se você tem como ajudar as pessoas, tenha um momento, tenha uma atitude de esperança nessa semana, para que nós possamos então mostrar para esse mundo que está em trevas, mostrar para esse mundo que está em caos, que sim, a Igreja de Cristo continua viva e servindo a Deus e servindo ao próximo, como é o nosso slogan. Tá bom? Deus abençoe você e vamos orar agora. Deus, muito obrigado pelo culto dessa noite, momento de celebração, quando vamos entrar, Pai, na Tua presença para celebrar o Teu nome. Muito obrigado por vivermos nessa geração onde a tecnologia nos permite não ficar trancados dentro da nossa casa, onde a tecnologia nos permite, nesse momento, ainda que distantes uns dos outros, participar de um momento de culto ao Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Eu oro a Ti no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar o Senhor agora com Ernesto, tá bom? Tchau, tchau. Graça e paz, querido. Mais um final de semana de lockdown. É muito importante que nós possamos estar com o nosso foco principalmente em adorar a Deus, em adorar o Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar você nessa hora, nesse domingo, que nós possamos parar tudo o que estamos fazendo, possamos adorar a Deus juntos. Amém, querido? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Muito obrigado, Deus. Como é bom poder te louvar, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande somente, Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Somente o Senhor é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente o Senhor é. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Deus, muito obrigado por esse momento de louvor, onde podemos cantar verdades tão preciosas. Guarda, Deus, a nossa mente, o nosso coração nesse instante agora, para que possamos louvar ao Senhor também na meditação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo edifique a nossa vida, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que possamos então compreender quem o Senhor é. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é precioso cantar ao Senhor, como é precioso louvar ao Senhor. É muito bom, meu irmão. Sinta-se privilegiado, porque nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nós servimos em uma comunidade onde Deus tem colocado pessoas capacitadas e gabaritadas para que nós não venhamos deixar de ter o nosso culto dominical, um momento devocional como comunidade. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Como está a sua visão? Como estão os seus olhos? O que você tem enxergado? É interessante que a visão, ela revela ao nosso cérebro o mundo à nossa volta. Eu não sei se você sabe como funciona, mas os nossos olhos, eles são a janela para o nosso cérebro. Tudo que está à nossa volta nós conseguimos enxergar graças à nossa visão. E o olhar é algo representativo. O olhar ele é apresentado também de uma maneira romântica, por exemplo, quando o olho do amado e o olho da amada se cruzam e ali então a pessoa amada passa a se tornar a pessoa mais especial no contexto da vida. Eu também me lembro de uma recordação, de quando eu era pequeno, que o olhar do pai e da mãe era suficiente para que o filho soubesse que ele estava aprontando alguma coisa. Se você viveu na mesma geração que eu, você passou por isso, aonde o olhar do pai, o olhar da mãe era o suficiente para você saber que você estava aprontando. Nessa noite eu quero conversar com você sobre o olhar de Jesus. Em um momento muito especial, quando o apóstolo Pedro nega Jesus. E o evangelista Lucas retrata um momento tão especial onde o olhar de Cristo e o olhar de Pedro se cruzam. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 59 até o verso 62. Evangelho de Lucas, capítulo 59, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 59 até o verso 62. A palavra do Senhor fala assim: cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente você estava com ele porque você é galileu. Pedro então respondeu: homem,
Não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se para ele e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Quero trazer algo para sua memória. Pedro aqui é um dos poucos discípulos que acompanha Jesus até o final, acompanha Jesus ali durante o seu julgamento, e ele está então num local, e aqui é registrada a 3ª vez que Pedro estava negando Jesus. Nesse momento, Jesus estava indo para o seu último julgamento, o julgamento que decretaria então a crucificação de Jesus. Quero te lembrar ainda que o Evangelho de Lucas, ele é escrito por Lucas, o médico amado, que andou e que registrou todas as facetas do ministério do apóstolo Paulo. Ele escreve o livro de Lucas e escreve também o livro de Atos. Alguém que nós conhecemos como Teófilo, ele tem a ideia de apresentar Jesus Cristo para esse Teófilo, então ele escreve o seu Evangelho e depois ele traz a ideia de apresentar como a igreja de Jesus Cristo se porta na terra, então ele escreve também o livro de Atos. O livro de Atos e o livro de Lucas não são registros orais apenas, mas Lucas ele teve o trabalho de pesquisar, ouvir pessoas, estudar, para que ele pudesse então escrever os seus relatos. Eu quero falar com você sobre 4 verdades, e eu sei que nesse período difícil e nesse período de pandemia é difícil muitas vezes nós ficarmos concentrados todo o tempo durante uma mensagem, principalmente porque você está aí na sua casa, sentado no seu sofá, cultuando ao Senhor. Então eu vou procurar ser bem sucinto nas aplicações que eu quero trazer para você nessa noite. Primeira aplicação que eu quero trazer para você: o olhar de Cristo revela a sua onisciência. O olhar de Cristo revela a sua onisciência. Eu quero lembrar você que Jesus estava sentado numa mesa numa noite, na sua última ceia com os apóstolos, aonde teve o registro de tudo aquilo que nós falamos quando celebramos a Santa Ceia do Senhor aqui na nossa comunidade, que ele partiu o pão, que ele deu o cálice. É ali que Jesus Cristo revela então também quem é o traidor, é ali que Jesus Cristo revela também que Pedro o negará, e é ali que é o último momento dele com seus discípulos antes da sua morte, e é ali que ele faz a promessa de que ele estaria então comprando pessoas de todas as tribos e nações para estar diante dele, e que haveria uma festa onde todos celebrariam novamente a ceia do Senhor, e então ele aguardaria sem provar do fruto da videira até que esse dia acontecesse. Lá nesse jantar, lá nesse último momento, Jesus então revela ao apóstolo Pedro que ele o negará. Pedro é tão impulsivo, né, meu irmão? Sempre diz: não, Senhor, eu não vou negar o Senhor está errado, o Senhor está equivocado, o Senhor não me conhece direito. E Jesus diz: hoje, antes do galo cantar 3 vezes, você me negará. E é interessante que aqui é registrado a 3ª vez aonde Pedro nega, e logo depois o galo canta. Jesus ele conhecia o coração dos seus discípulos, ele conhecia o coração daqueles homens que estavam seguindo. Ele sabia que Pedro tinha todas as facetas boas, era um bom líder, era impetuoso, era destinado, porém também precisava ter o seu orgulho tratado, também precisava ter a sua vida tratada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, Pedro é apresentado à onisciência de Cristo, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele sonda os corações, ele sabe a palavra antes de sair da nossa boca, ele nos conhece. Jesus Cristo é onisciente, sabe de todas as coisas. A aplicação é bem simples, meu irmão. Por que tentar esconder diante de Deus o seu coração? Você pode esconder os seus intentos, e você pode esconder aquilo que está por trás das suas ações das pessoas à sua volta. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, as pessoas do seu local de trabalho. Você pode fazer com que as pessoas não conheçam as reais intenções do seu coração, porém, diante de Jesus, não tem como. E o desafio que eu te faço, então, é: abra o seu coração.
tenha um coração completamente aberto diante de Deus, para que Ele possa então tratar a sua vida, porque Ele já a conhece. Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe dos pecados que você tem oculto, que só você sabe. Ele também sabe que você tem facetas boas, que você tem coisas boas no seu coração. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração diante de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Diante dos homens, diante dos servos, aqui na última vez diante desse homem, negando Jesus e até certo ponto traindo Jesus. Mas é interessante que esse olhar que eles cruzaram revelou como Jesus Cristo tinha onisciência. Ele conhecia o coração de Pedro. Segunda ideia que eu quero conversar com você nessa noite é que o olhar de Jesus revela a sua soberania. O olhar de Jesus revela a sua soberania. Meu irmão e minha irmã, nós estamos falando há muito tempo sobre soberania de Deus, sobre soberania de Cristo, sobre quem está no controle. Eu quero te mostrar nesse texto de uma maneira bem simples como Cristo está no controle da história, como Cristo vem ao longo das eras escrevendo a história do reino de Deus. E é interessante, lembre-se do que eu falei no último ponto, do último jantar de Jesus Cristo. Ele estava reunido com seus apóstolos, ele fala que Judas vai trair e Judas trai. Ele fala que Pedro vai negar e Pedro nega. Ele está no controle da história. E preste bem atenção. Ele estava passando por um momento de dificuldade. Ele estava passando por um momento de dor, aonde ele já havia apanhado, havia sofrido, havia sido abandonado pelos seus apóstolos, abandonado pelas pessoas que o seguiam. Aquele povo que então o proclamou como rei, proclamou Hosana quando ele entrou em Jerusalém, agora é o mesmo povo que está querendo crucificar Jesus Cristo. Porém, ele continua soberano na história. Se você é casado, você já passou por uma situação quando você está decidindo alguma coisa e a sua esposa fala assim, ó, não faz assim. Normalmente a mulher tem uma percepção melhor do que a gente como homem. Ela fala assim, ó, não vai por esse caminho, não faz dessa maneira porque pode dar errado. E aí quando dá errado, a sua mulher só te olha assim. E aquele olhar revela tudo, como se ela estivesse dizendo, eu avisei, eu falei que ia dar errado. Esse olhar que Jesus estava para Pedro era um olhar dessa maneira, mostrando para ele a soberania e o controle dele na história. Ou seja, Jesus falou, Pedro, você vai me negar. E Pedro então nega Jesus. Interessante é que Jesus, mesmo sabendo quem iria o negar, Jesus sabendo quem iria o trair, ele não muda a sua maneira de relação com aqueles homens. É interessante porque Hernandes Dias Lopes, quando vai comentar esse texto, ele fala que esse olhar de Jesus não foi um olhar de reprovação, não foi um olhar de condenação, mas foi um olhar que trouxe conforto e ciência para a vida de Pedro, de que ele necessitava daquele homem, aquele homem que estava ali na frente dele apanhando, aquele homem que havia estado com ele por 3 anos, dia após dia. Ele precisava do olhar e do cuidado daquele homem, porque aquele homem tinha controle na história. Aplicação bem simples para mim e para você. Que mal pode chegar à nossa vida? O que pode destroçar o nosso coração? Se a nossa história está sendo escrita por aquele que é o bom pastor, se a nossa história de vida está nas mãos daquele que tem o controle sobre céus e terra. O final do Evangelho de Mateus nos ensina isso. Jesus dizendo que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Por isso a aplicação é simples. Os dias são maus? São. Vivemos tempos de dificuldade? Vivemos. Deus foi pego de surpresa? Jamais. Ele continua cuidando de você. Lembre-se das palavras de Jó. Se recebemos o bem do Senhor, por que não haveríamos de receber o mal de Deus? Então, meu irmão, como está o seu coração nesse momento de pandemia? Está descansando na soberania de Deus, sabendo que apesar das circunstâncias, Ele continua no controle, ou está desesperado? Essa semana eu recebi um memezinho e eu achei muito interessante. Quando o mundo está em crise e sem esperança, ele precisa de uma igreja corajosa. E eu espero que você seja parte dessa igreja. Terceira aplicação que eu quero trabalhar com você. O olhar então de Jesus Cristo revela o pecado de Pedro.
Meu irmão, presta atenção comigo no que o texto fala. Verso 61, o Senhor se voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. É tão complicado quando os argumentos que nos cercam demonstram toda a nossa incapacidade de ter vida santa diante do Senhor. Preste atenção, o desejo de Pedro era bom. Lá na Santa Ceia ele diz: olha, eu não vou negar você. Mas a prática da vida dele foi diferente do seu discurso. Ele nega Jesus, ele peca. Aquele olhar de Jesus para a vida de Pedro revelou o quão pecador ele era, o quanto ele carecia da graça de Deus e o quanto ele necessitava da ação de um Salvador. Meu irmão e minha irmã, nós não somos diferentes do apóstolo Pedro. Meu irmão e minha irmã, nós somos pecadores também. E é interessante, se você tem uma vida cristã, já uma jornada longa da vida cristã, você já pode ter participado de diversos cultos, você já participou de diversos acampamentos, de simpósios, de encontros, e esses momentos normalmente são cercados por grandes decisões. Um acampamento, ele quer conduzir a quem está participando a tomar decisões sérias. Quantas vezes você foi num acampamento e você tomou a decisão: olha, quando eu voltar segunda-feira vai ser diferente. Quando eu retornar para minha cidade, quando eu voltar para minha comunidade cristã, vai ser diferente. Mas quando você chega na realidade, você sai dessa bolha que o acampamento acaba criando, você volta à naturalidade. Você continua pecando. Você continua vivendo uma vida sem compromisso, sem paixão por Deus, sem paixão pelo Evangelho. A nossa ortodoxia, ou seja, a nossa doutrina, ela é muito boa. Ela é baseada na palavra de Deus. E eu e você precisamos seguir a palavra de Deus. Mas a nossa ortopraxia, aquilo que fazemos, colocamos em prática a nossa doutrina, também precisa caminhar da mesma maneira. Eu e você precisamos viver uma vida santa. O olhar de Jesus revelou para Pedro o quão pecador ele era. O olhar de Jesus, a nossa vida hoje, também revela o quão pecadores nós somos, o quanto nós carecemos da graça de Deus. Então, uma aplicação muito simples para você nessa noite: abra o seu coração, derrame o seu coração diante de Deus, para que você possa então confessar os seus pecados. Quando nós estamos apresentados diante da santidade de Cristo Jesus, a nossa pecaminosidade vai vir à tona. Como nós vamos agir? Como nós vamos lidar com ela? Depende da relação que eu e você temos com Deus. Mas não tem, meu irmão, como estamos na presença de Deus e os nossos pecados, as nossas falhas virem à tona. Meu desafio para você nessa noite é que você, ao entender qual é o seu pecado, a compreender aonde você está falhando, é que você confesse o seu pecado diante de Deus, para que você possa ser perdoado. E eu quero aqui deixar um pequeno adendo ainda para você. Se você tem vivido algum pecado e esse pecado tem consumido o seu coração e você não consegue, somente com as suas forças, deixar esse pecado, a palavra de Deus nos instrui a algo muito simples, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para sermos sarados, curados. Muitas vezes nós conseguimos lidar com alguns tipos de pecados sozinhos, e pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos deixar essa prática. Porém, existem outras práticas de pecado que nós não conseguimos lidar sozinho. E é isso mesmo que Satanás, o nosso inimigo, quer que você acredite, que só você é pecador, que só você está cometendo essa falha, que você não é digno de falar com ninguém sobre isso. Não faça isso, não ande sozinho. Se o olhar de Jesus está nessa noite revelando para você qual pecado você precisa deixar e você não consegue deixar sozinho, eu estou à sua disposição para nós conversarmos, mas eu creio também que na nossa comunidade existem pessoas que podem auxiliar. Não tente vencer sozinho. Quero falar com você sobre a quarta ideia, a quarta aplicação desse olhar de Jesus nessa noite. A quarta aplicação que nós temos nesse texto sobre o olhar de Jesus é a incapacidade de Pedro no relacionamento com o Messias.
A pior coisa que existe em relacionamentos é quando nós nos frustramos, ou quando nós frustramos pessoas. Então, o quarto ponto que eu quero falar com você é a incapacidade de relacionamento de Pedro com Jesus. Normalmente, nos relacionamentos, quando nós nos unimos para caminhar juntos, nós depositamos certo nível de confiança sobre as pessoas. Nós depositamos certo nível de admiração sobre as pessoas. E, normalmente, as pessoas vão nos frustrar. Normalmente, as pessoas vão falhar conosco. Não tem como pessoas pecadoras e falhas suprir toda a nossa necessidade de relacionamento. E aqui nesse texto nos é apresentado algo dessa mesma forma. Pedro, ele tentou pelas suas próprias forças manter um relacionamento com Jesus. Pedro tentou pelas suas próprias qualidades agradar a Cristo Jesus. Perceba, não deu certo. Ele era um cara impetuoso? Era. Ele era um bom líder? Era. Ele era alguém corajoso? Era. Mas pelas suas próprias forças ele nega Cristo Jesus. Ele deixa Cristo Jesus de lado. Eu e você somos incapazes de manter uma relação com Cristo Jesus se não partir do trono da graça de Deus. Eu e você precisamos compreender isso. Porque muitos na nossa geração ainda acreditam que podem servir ao Senhor e que Deus é extremamente agraciado por tê-los como filho. Nós somos incapazes de viver essa relação. É interessante que o apóstolo Pedro, ele vivia sempre de altos e baixos, e foi assim até o final. Muitas pessoas acham que lá, como é registrado no final do Evangelho de João, que Jesus vem ter com Pedro, que Pedro se retrata com Jesus, que ele muda. Mas basta você ler o livro de Atos e você vai ver Pedro ainda sendo inconstante na sua relação. Sempre que nós tentamos ter uma relação com Deus e partir de nós esse tipo de salvação, não dá certo. Lembre-se, Pedro tentando ensinar a Deus quais eram os animais santos e quais animais ele poderia provar ou não. Pedro tentando ensinar o autor da lei como se portar. Nós somos incapazes de viver uma relação com Deus. Nós somos incapazes de viver um relacionamento com Cristo Jesus. Esse olhar de Jesus revela essa incapacidade, porém também aproxima Pedro. Jesus naquele momento não fulminou Pedro com o seu olhar. Jesus Cristo naquele momento não fez com que Pedro se desesperasse. Pelo contrário, perceba a atitude diferente de Pedro e de Judas. Judas, ao perceber que ele havia traído Jesus e traído o Filho de Deus, ele tenta fazer e resolver pelas suas próprias mãos a sua ação. Vai lá e devolve as 30 moedas e acaba então se enforcando. O texto aqui fala que Pedro sai e chora amargamente, demonstrando uma ação de arrependimento. É como se ele houvesse caído em si. Quando Adão e Eva pecam, eles caem em si. Quando eu e você conhecemos a Cristo Jesus e nós reconhecemos que somos pecadores, como Isaías, quando ele está diante do trono de Deus e reconhece que ele é pecador, ele cai em si. E a atitude que Pedro tem é a atitude que Deus deseja da nossa vida. É uma atitude de arrependimento, de chorar amargamente pela nossa falha. Quarta, então, aplicação que eu queria deixar para você. Como você tem lidado com a sua vida de pecado? Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho e chora diante de Deus, não para pedir um carro do ano, não para pedir para que Deus cure alguém, não para pedir que Deus te dê algum tipo de graça, mas Deus pedindo assim: Deus me perdoa porque eu sou pecador, e você chorar pelo seu pecado, chorar para que Deus te livre do seu pecado. Faz tempo que a gente não faz isso. A nossa cabeça está tão cheia dos problemas aqui da terra que nós então esquecemos que o nosso pior problema é que nós éramos inimigos de Deus e que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e que nós devemos ter uma relação diferente com o pecado. Aquilo que agrada o nosso coração pode não agradar o coração de Deus, e se não agrada o coração de Deus, nós temos que deixar a prática, dobrar o joelho, chorar diante de Deus, clamando pela sua intervenção para que Ele toque na nossa vida.
4 verdades ou 4 aplicações nós vimos nessa noite. Primeiro, que o olhar de Jesus aqui para Pedro revela a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Segundo, o olhar de Jesus para Pedro revela a soberania de Cristo Jesus. Ele falou que ia acontecer e aconteceu. Terceira ideia, o olhar de Jesus revela o pecado de Pedro, demonstra o quão pecador e o quão falho Pedro era. Quarta ideia, o olhar de Jesus revela a nossa incapacidade ou a incapacidade de Pedro de manter uma relação com Jesus. Eu e você, assim como Pedro, nós não conseguimos ter uma relação com Jesus se não partir dele para nós. Eu quero conduzir o seu coração agora a mais uma canção com o Ernesto, preparando então para que a gente possa orar e encerrar o culto dessa noite. Vamos cantar? Deus te abençoe. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Deus, muito obrigado pelo culto dessa noite, porque podemos olhar nessa relação que Pedro tinha com o Senhor e ver todas as aplicações que tem sobre a nossa vida. Nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a rever os nossos conceitos continuamente, para que possamos, Deus, servir ao Senhor nessa geração tão difícil, nesse momento tão difícil que vivemos. Deus, em nome de Jesus, guarda cada lar que nos recebe nessa noite. Abençoa, para que tenha uma semana abençoada pelo Senhor, guardados na Tua presença. Oramos, Deus, mais uma vez pelo nosso estado, pedindo que o Senhor abençoe o estado do Rio Grande do Sul, que vive esse momento tão delicado. Guarda-nos, em nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço.
E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família nessa noite, guardando o coração de vocês até a volta de Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, muito obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus tenha abençoado o seu coração e edificado Cristo na sua vida. Espero ver você logo, logo aqui na nossa comunidade, que está passando pela reforma, como você sabe. Ó, meu irmão, está ficando linda a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe você, guarde a sua vida nos laços do amor do crucificado. Tchau, tchau.